da igreja de Corinto, do que tinha de maldade nos seus corações, do abandono da fé, daquilo que Deus entregara a eles com tanto amor, que foram os dons espirituais. A igreja de Corinto é uma igreja por demais cheia de problema. E Paulo, ele adverte do versículo 6 em diante, acerca do orgulho que há no coração deles, da vaidade que há nos seus corações. Paulo, ele disse: não é boa a vossa jactância. Jactância é exatamente isso, é o orgulho, é a vaidade que está no coração daqueles irmãos que outra hora foram tão agraciados por Deus, com dons espirituais, derramado pelo Espírito sobre a vida de cada crente congregado daquela igreja. Os dons espirituais foram derramados e são derramados hoje sobre a igreja atual, sobre as nossas vidas, com o intuito de transformar a nossa vida, de reconhecermos o poder de Deus nos nossos corações e termos a plena certeza que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa e que age, que toca em nós. É através dos dons espirituais que nós sentimos Deus perto da gente. Os dons espirituais servem para fortalecer os cristãos, aqueles que estão mais fracos, mais debilitados, fortalecer. Mas a igreja de Corinto parece que não... Na igreja de Corinto parece não surtir um efeito parecido como esse, de uma mudança de vida, de um aumento, uma elevação na sua vida espiritual. Nós vemos na igreja de Corinto um efeito ao contrário. A igreja de Corinto era para ser uma igreja mais espiritual, pelo tanto de dons que ela tinha entre si, mas uma igreja que teve um efeito ao contrário, que ela passou a ser uma igreja cheia de orgulho, cheia de vaidade, pelos dons que ela tinha. Então isso é o que mostra Paulo nessa carta que ele escreve. Porque a igreja de Corinto, por ter ela muitos dons, ao invés de ficar uma igreja espiritual, ela se torna uma igreja cheia de orgulho e cheia de vaidade. Os dons espirituais derramados na igreja não surtiu efeito para que a espiritualidade viesse a aumentar sobre aquela igreja e cada crente daquele lugar. Mas a inveja, mas o orgulho e a vaidade tomaram conta dos seus corações. Eu abro aqui um parêntese e passo para nós, da parte de Deus. Devemos ter cuidado com o orgulho, com a vaidade, que todos os dias ele bate à nossa porta, querendo penetrar nas nossas vidas. E uma vez que o orgulho e a vaidade, ela entra em nós, ou damos brecha para que ela possa entrar nos nossos corações, nós corremos grande risco, irmãos, de se desviar da presença de Deus, de não ligarmos mais para aquilo que Deus ele tem nos dado, com o intuito de mudar e moldar as nossas vidas. Então os dons espirituais são para o crescimento sadio da igreja, para a revelação de Deus nas nossas vidas, para que Ele possa mostrar que sempre Ele está conosco. É que quando há profecias, edifica toda a igreja, quando há línguas estranhas, edifica a si mesmo, mas todos não deixam de ser uma manifestação do poder e da graça, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, através do Espírito Santo e através da sua manifestação. Então, olhando para o que Paulo está dizendo, não é boa a vossa jactância, porque vocês estão orgulhosos, cheios de vaidade, estão passando por isso. E logo ele completa: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa?
Paulo ele traz aqui a visão do fermento, e todos nós conhecemos. Jesus sempre falou nesse fermento, que representa de antemão o pecado, que por sua vez, entrando, por mais que seja pouco, ou ele pode levedar, estragar toda a massa. Então Paulo ele passa a dizer, não sabeis se um pouco de fermento. Paulo ele não acrescenta muito fermento, mas Paulo está dizendo que um pouco de fermento, ou um pouco de pecado, faz levedar toda a massa, estraga toda a massa. Então, o que Paulo está passando para nós? Que a igreja de Corinto era uma igreja que estava tolerando ao pecado, como foi falado na quarta-feira passada. Era uma igreja que tinha pecado dentro dela e que não estava colocando esse pecado para fora, ou que não estava cuidando dessa deficiência e dessa enfermidade que havia dentro daquela igreja. Então, se eu sei que um pouco de fermento pode estragar toda a massa, por que eu permito que haja fermento na minha vida ou na igreja aonde eu estou me congregando? Paulo ele traz isso para que os coríntios ele possam enxergar de uma maneira diferente o estrago que o pecado lhe faz na vida de uma igreja ou na vida de uma pessoa. Paulo ele diz que o fermento ele traz um prejuízo grande. O primeiro prejuízo que o fermento, que o pecado lhe traz na vida de uma pessoa, trazendo logo para o lado espiritual, o lado do pecado, é que ele abaixa os padrões de fé de uma pessoa. Toda vez que uma pessoa ela passa a cometer pecados, ou uma igreja passa a tolerar os pecados dentro dela, essa igreja ou essa pessoa ela para de ter uma fé que cresce. Essa pessoa ela tem uma fé parada que não desenvolve. E nós conhecemos quando Jesus disse que a nossa fé ela deve ser como um grão de mostarda, não como o tamanho de um grão de mostarda, mas como um grão de mostarda que ele vai ser semeado e que ela cresce. A nossa fé precisa crescer. Mas se eu tenho pecado na minha vida, se eu tolero o pecado dentro da minha casa, no meu coração, no meu dia a dia, então eu vou ter ali uma retração da minha fé. A minha fé não cresce, os padrões da fé não aumentam, porque a minha vida vai ser uma vida dominada e domada pelo pecado. A autoestima também da igreja, da propagação, a estima da propagação do pecado, ele cresce. Porque toda vez que eu permito que um pecado faça parte da minha vida, eu abro a oportunidade para que os demais pecados eles possam entrar na minha vida. Há tantas pessoas que nos procuram como líder de uma igreja, como amigo, como irmão de muitas pessoas, pergunta por que eles fazem tantas coisas e não sentem mais aquele peso, aquele jugo da parte do Espírito Santo na sua vida, porque já se acostumaram com o pecado e rejeitaram a presença do Espírito Santo, que é Ele quem convence o homem do juízo e da justiça, é Ele quem nos mostra o nosso erro. Então, quando eu abro espaço para que o pecado entre na minha vida, eu estou me acostumando com aquele pecado, e me acostumando com este pecado, eu abrirei oportunidade para os demais pecados. Então, quando o fermento do pecado está sobre a minha vida, o padrão de fé meu, ele tende a cair. A minha espiritualidade, ela tende a cair, a descer, a naufragar. Então eu abro também oportunidades para a propagação do pecado na minha vida. O pecado ele começa simples, ele vem de mansinho, facinho, pequenininho, mas um dia ele aumenta nas nossas vidas. Então tenha cuidado com o fermento. É isso que Paulo está dizendo. Tenha cuidado com o fermento, porque um pouquinho desse fermento, ele pode estragar e levedar toda a massa. Se eu não tenho cuidado com o pecado pequeno, amanhã esse pecado ele vai trazer um outro maior. Salomão ele disse que estava fazendo uma cerca em volta do vinhadeiro dele. Ele colocou a cerca, os arames,
impedindo que os pecados, ou que as raposas grandes penetrassem e comessem todas as suas uvas. Mas é interessante que ele diz que ele trancou tudo. Estou dizendo nas minhas palavras, para que você possa entender. Ele fecha toda a cerca para que as raposas grandes não passem. Mas o que nos chama a atenção é que as raposinhas pequenas, os filhotes, ela passava por lá pelas brechas e comia e estragava muito mais as uvas do que as grandes. Então a nossa visão, na maioria das vezes, é olhar para aquilo que é grande. E esquecemos dos pecados que são simples, que são pequenos ao nosso ponto de vista, que eles estragam toda a nossa vida da mesma forma. Então Paulo disse, tenha cuidado com o fermento, com mesmo que seja pouco. Mas no verso depois, Paulo ele vai dizer, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Paulo ele consegue visualizar o pecado de Corinto, sim, Paulo consegue ver o pecado de Corinto. Paulo alerta o pecado que há em Corinto sobre o fermento e o estrago que ele pode fazer na vida de uma pessoa. Mas Paulo ele chega com uma solução também para aquele pecado na igreja de Corinto. Ele diz que nós devemos limpar, ou limpai-vos de todo o fermento. E ele chama este fermento de velho. Ele está dizendo um fermento novo, um fermento velho. O fermento ele leveda toda a massa, claro. Mas ele está tratando de um fermento que é velho. Ele está dizendo de um fermento que há nas nossas vidas antes que eu e você tivéssemos um encontro com Deus. Ele não está tratando de um fermento de hoje, de agora, porque esse fermento vai ser tratado amanhã. Mas ele está tratando de um fermento de ontem, da nossa vida de ontem, dos nossos costumes que tínhamos lá fora no mundo, das coisas que nós fazíamos, daquilo que nós praticávamos, que alegrava o nosso coração. É isso que Paulo está dizendo, que devemos limpar, tirar da nossa vida todo o fermento velho, tudo aquilo que fazia parte da nossa antiga vida, deve estar ela sepultada, queridos, e não participar e não ter mais força na nossa vida ou na nossa nova vida atual com Cristo. O que Paulo está chamando a nossa atenção é que agora que estamos com uma nova vida em Cristo, os pecados velhos que praticávamos lá no mundo faz parte da nossa nova vida agora. E isso não é para acontecer se eu tenho uma nova vida e eu sepultei os meus pecados, a minha antiga vida com Cristo na cruz do Calvário, e com Ele ressuscitei, porque o sacrifício da cruz de Cristo não foi somente até Ele morrer, porque se Ele só tivesse morrido na cruz e não ressuscitado, não teria feito muita coisa, porque teríamos apenas morrido com Ele. Mas quando Ele ressuscita, ressuscitamos também com Ele. Se morremos com Cristo, entregamos com Cristo na cruz do Calvário, o velho homem, as velhas práticas, lançamos na cruz e Ele levou sobre os seus lombos. Mas quando Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele como uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo ser, uma nova mudança de vida, porque o velho homem foi morto e agora uma nova pessoa toma este lugar. Com as mesmas expressões, claro que os irmãos entendem o que eu estou dizendo, mas que Paulo ele não quer que esse pecado, esse fermento que é velho, permaneça na minha vida. Mas ele aponta, mas alimpai-vos, parece que ele está apontando o dedo para a igreja, ou individualmente para cada membro daquela igreja, que vocês têm a obrigação de tirar o pecado velho que há na vida de vocês. Ora, não é isso que acontece nos nossos dias. Pessoas que aceitam a Jesus, não estou falando aqui dos que são novos convertidos, mas daqueles que têm, queridos, por mais de 1 ano, 2 anos, que são crentes ou mais do que isso, e vivem a sua prática antiga dentro da igreja, mostrando como se fosse crente, sem ter uma mudança de vida. A responsabilidade, eu chamo a sua atenção, não é do pastor da sua igreja apontar o seu erro e mandar você se converter e se ajeitar. O pastor e o líder da igreja tem por obrigação explanar a palavra de Deus e nos ensinar
acerca do pecado e do nosso erro, mas a responsabilidade é minha e sua. Não precisa o líder da igreja estar na sua casa e ver o seu pecado e chamar a sua atenção, porque se eu fosse você e eu como um crente submisso à liderança de Deus e da igreja, eu tenho por obrigação criar vergonha na cara e abandonar o pecado, amado, deixar as práticas velhas de lado e ser uma nova criatura com Cristo. Eu tenho que criar vergonha na minha cara e passar a ser um crente diferenciado, um crente diferente, mudado e moldado pelo sangue de Cristo. Porque eu sei da palavra de Deus, eu sei o que é certo e o que é errado, eu sei que a minha vida vai se acabar daqui uns dias, mas a minha vida poderá continuar no céu ou no inferno. Eu achei muito interessante o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele fala acerca do inferno. Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde, ele dizendo: aonde é que fica o inferno? Ele logo responde a sua própria pergunta. O inferno fica no final de uma vida de uma pessoa desobediente, cheia de pecado. Então o inferno não fica embaixo, não fica em cima, ninguém sabe onde vai ficar esse momento de tormento, que ainda não foi inaugurado. Então, ele está dizendo que o inferno fica no final de uma vida de alguém que é desobediente. Se eu passo a aceitar a Cristo, aceito Cristo e passo a ter o fermento ainda velho na minha vida, antigamente, de quando não era crente ainda, e passo a fazer as mesmas coisas, então não tem uma mudança de vida. E a responsabilidade é sua, que devemos limpar deste velho fermento. Ele dá o exemplo da Páscoa do Antigo Testamento, que não deveria ter fermento por alguns dias dentro da casa. Então, na minha vida, amados, não é para ter este fermento nem velho, e também quero colocar nenhum novo, para que as nossas vidas venham para agradar a Deus. Quando ele disse limpar todo o fermento, ele está querendo limpar, dizer, limpar totalmente, purificar, até eliminar, sem não ter nenhum vestígio de pecado nenhum nas nossas vidas. Eu sei que isso não é fácil, a gente não manter uma vida santa, uma vida longe do pecado, porque o mundo que nós estamos está rodeado de pecado, mas isso também não nos dará a possibilidade de vivermos em pecado. O mundo está à nossa volta, cheio de pecado, tá? A política ela é corrupta, as pessoas são corruptas, mas nem porque elas são corruptas e pecam, nós devemos entrar nesse esquema de corrupção. Preferimos, queridos, ser santos, preferimos morar no céu e ter uma vida com Cristo. Se você e eu somos conhecedores da palavra de Deus, e que a minha vida não termina na sepultura, mas ela se inicia lá com Cristo para a eternidade, então eu prefiro abandonar a corrupção, viver pobre, humilde, simples, sem enganar, sem mentir, porque o meu tesouro está sendo ajuntado lá no céu, onde a traça e a ferrugem não come, nem o ladrão nem mina nem rouba. Se eu tenho uma vida aqui nesta terra, e esta vida é para agradar a Deus, tanto faz eu morrer como viver, eu morro e vivo para Cristo. Então a minha vida é boa, se tanto eu estiver vivo eu agrado a Cristo, e se eu morrer também eu agrado a Cristo. Mas o que Paulo está dizendo com essas palavras, de morrer ou viver, é que ele está querendo agradar a Cristo em todas as circunstâncias da vida ou fora da vida. O que importa é agradar a Cristo, nem a homem, nem a si mesmo, nem as suas vontades, nem o seu desejo. Devemos tirar e eliminar de nós todo o fermento, o velho e o novo. Aqui não ponto que fique nenhum vestígio nas nossas vidas, que tudo possa sair, tudo possa ser colocado para fora, para que possamos, eu vou aqui adiantar um pouco, para que possamos ser uma nova massa, tirando o fermento, para que a nossa vida venha a ser mudada e sejamos uma nova massa. E essa nova massa vai nos dar o poder de festejarmos, de termos uma vida festiva, espiritualmente, mas sem o fermento velho nas nossas vidas. Quer ter uma vida festiva e espiritual? É no verso 8 que ele diz, pelo que façamos festas,
não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e verdade. Se eu e você queremos fazer festa, sermos uns crentes alegres, felizes por aquilo que Deus tem nos entregado, amado, de tanto de bom como de ruim, nós devemos festejar espiritualmente. E o festejo espiritualmente, a festa que alegra o nosso coração, é sem o fermento velho nas nossas vidas, é sem o pecado que toma parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Alimpai-vos, tirai-vos, para que você venha ter uma vida festiva com Cristo, uma vida espiritual sadia, mas sem o fermento velho, como ele disse aqui, da maldade, da malícia, mas que desejamos uma nova massa, uma nova pessoa, uma nova criatura. Tire o fermento, aproveite essa palavra de quarta-feira, de manhã, para que você analise a sua vida, encontre pontos aonde há um fermento velho. Se você fumava quando não era crente, ainda fuma, tira este cigarro da tua boca, repreenda este mal. Se bebia, deixa de beber. Se tomava um vinhozinho com álcool depois do almoço, tira, deixa de lado. Se gostava de mentir, para de mentir. Se a tua língua era afiada, corta a tua língua. Se a tua vida é de enganar, de trapacear alguém, abandona isso, crente. Você é uma nova vida, uma nova pessoa com Cristo. Que as práticas anteriores e velhas não tomam parte da nossa vida hoje. Sepultem o velho homem, deixe ele sepultado e viva uma nova vida e uma história com Cristo. Alimpe o teu coração, a tua alma, a tua mente, as tuas vestes. Tira todo o fermento, para que possa ter uma vida com Cristo, uma nova vida e possa festejar com Cristo. Ser um crente alegre, próspero diante de qualquer circunstância da sua vida. Tirai a malícia e toda a maldade, mas festejamos com a sinceridade e a verdade. O que ele está dizendo sobre sinceridade? Sinceridade é alguém que é puro, é genuíno, é alguém que não é misturado. Há um dizer do mundo aí, todo mundo junto e misturado. Esse dizerzinho não combina com um cristão, todo junto e misturado. Eu devo ser separado e santo. Eu não sou misturado e junto com ninguém, com o pecado e com a maldade, a não ser com a comunhão com os meus irmãos. Mas a minha vida, amados, deve ser separada e santificada dia após dia. No livro de Apocalipse, que João, escrevendo, ele diz que aquele que é santo se santifica ainda mais, e aquele que não é santo, que é impuro, que fique mais impuro, cheio de pecado, que peque mais. Mas aquele que é santo e seu alvo é o céu, se santifica ainda mais. Então o que ele está dizendo em ser sincero, em sinceridade, é alguém que não está misturado, verdade, aquilo que está em harmonia com Deus e com a palavra. Então fermento tem que ser tirado para sermos uma massa nova de sinceridade da verdade. Deixe-me concluir porque o tempo já foi. Ele está dizendo que nós, que as pessoas, ele diz, já como noutra carta eu vos tenho escrito que não vos associeis como os que se prostituem. Ele dá uma lista de pecados. Ele está dizendo que em uma outra carta ele já enviou para que eles não se misturem com pessoas que são ruins e cheias de pecado. Paulo ele está dizendo, vocês não devem se ajuntar com essas pessoas. Logo ele diz, claro que vocês devem conviver com elas, porque senão teriam que sair do mundo, para que vocês não tivessem contato com elas. Mas Paulo está dizendo logo a mais, que vocês não comam com essas pessoas, não deixem elas sentar na mesa de vocês, porque sentar na mesa, ou junto à mesa e comer com essas pessoas, eu estou fazendo pacto de honra com essas pessoas, eu estou tendo gesto de amizade com elas, e eu estou dizendo para essas pessoas que vivem em corrupção, cheias de pecado, de maldade nos seus corações,
Eu estou dizendo para elas que eu concordo com a atitude delas. Quando eu chamo uma pessoa dessa a sentar na mesa, querida, na cozinha da minha casa, a compartilhar na refeição da minha casa, eu estou concordando com a atitude delas. Então isso é diferente. Todas as vezes que você vê Jesus sentando na mesa dos pecadores e dos publicanos, eles estão dizendo que eles concordam com a ação de Jesus e que Jesus está ali para salvar essas pessoas. Mas toda vez que eu convido uma pessoa cheia de pecado para entrar na minha mesa e comer comigo, ter uma comunhão comigo, de amizade comigo, eu concordo com as atitudes deles. Eu estou concordando com a ação dele. Olha o que Paulo diz aqui sobre essas pessoas. Ele diz: mas agora escrevi que não vos associei com aqueles que, dizendo-se irmãos, for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão, ou roubador, ou que tal ainda, com o tal ainda não comais, para que você não venha viver uma vida de comunhão com essas pessoas. Se você conhece alguém que é cheio de pecado, pregue a palavra para ela, anuncie a Cristo a ela. Mas quando você passa a ter somente uma comunhão com essa pessoa, você está dizendo que concorda como cristão com a ação dessas pessoas. E é por isso que eu não concordo em partes em receber algo de políticos na igreja, não, de jeito maneira. Porque isso é ter uma comunhão com alguém que está fazendo uma coisa errada. Deixa eu orar por você nesta manhã em nome do Senhor Jesus. Bendito Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Em Tua presença, Senhor, nos encontramos nessa manhã para trazer a Tua palavra. E com certeza achou um coração necessitado nesta manhã. E nós te pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a força, a coragem, a determinação, para que possamos com diligência tirar, Senhor, todo o fermento das nossas vidas. Porque se nós somos crentes, somos uma nova criatura em Ti, ó Deus. Então que não haja em nós um fermento velho, um pecado velho nas nossas vidas e nem novo. Que possamos ter uma vida limpa e purificada. E que eu mesmo, Senhor, acompanhado dos meus irmãos que estão a mesma atitude, de tirarmos este pecado da nossa vida e termos uma vida santa para Te agradar em todos os momentos da nossa vida. Fica conosco, Pai, é o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém.